Bem-vindos a mais um novo episódio do Papo Imobiliário Podcast. Agora em novíssimo estúdio, né? Nós estamos em reconstrução e hoje nós temos a grata satisfação de tê-la aqui conosco, a Márcia Kuhn, que ela é empresária e corretora, está à frente da Comprei Crédito como correspondente bancária e a MGK Educação como mentora e treinadora de corretores de imóveis. Bem-vinda, Márcia. Obrigado por estar aqui e só dispor do seu precioso tempo. Muito obrigada, me sinto honrada em fazer parte desse projeto de vocês e parabéns pela casa nova, tá linda. Que bom, né? É linda mesmo, né, Sim, Márcia? Perfeito. Pois é, vamos bater um papo aqui hoje, né? Hoje a gente tem vários assuntos aqui para a gente discorrer. Nos conte um pouco sobre a sua experiência profissional, né, nas áreas imobiliária, financeira, educacional, seus projetos, o que você tem desenvolvido, o que você tem ofertado aí ao mercado. Então, eu vim do mercado financeiro, né? Minha base é mercado financeiro, eu trabalhei por mais de 20 anos no Citibank, Bank Boston. E há 13 anos eu estou como correspondente bancária, né, junto com a minha sócia, a Thaís. Sim. Na Comprei Crédito. O nosso foco ali é atender o cliente com um atendimento totalmente humanizado, né? Quando eu vim do mercado financeiro, a Comprei, ela nasceu exatamente com o objetivo de oferecer um atendimento mais próximo e diferenciado. Eu sempre falo que o banco, eles têm de tapete vermelho para quem investe. Quando o cliente vai pegar crédito, no momento que ele mais precisa, o banco retrai. Então, mesmo eu trabalhando com bancos assim de primeira linha, um atendimento altamente diferenciado, eu sempre sentia que quando o cliente queria o crédito, apesar do banco quererem emprestar, mas é claro que o cliente tem que atingir aqueles critérios, né? Então, a Comprei, ela nasceu do objetivo de acolher esse cliente que está pegando o maior financiamento da vida dele para um momento tão importante, que é a aquisição da casa própria, o novo lar. Então, nós montamos uma empresa, eu junto com a minha sócia, a Thaís, de uma empresa acolhedora, né? E recentemente, nos últimos 3 anos, eu estou voltada também com um braço educacional, vivenciando essa questão dentro do correspondente, trabalhando com o corretor. Eu criei um braço para treinar corretores de imóveis, né? Ajudar, é uma forma de contribuir com o mercado, com os corretores, no sentido de conduzir de uma forma mais consciente uma negociação imobiliária. E eu tenho um outro braço também com meu esposo, o Mário Kuhn, como corretora de imóveis, né? Então, nós dois atuamos como corretores, eu mais no bastidor, ele mais à frente. Então, hoje nós estamos atuando com esses 3 braços todos dentro do mercado imobiliário. Na verdade, Márcia, eu como corretor já percebi que falta muita instrução e conhecimento por parte do corretor, porque o curso de formação técnico em transações imobiliárias é um curso muito fraco, né? Sim. E não traz assim muito a formação adequada. Ele é mais um teste para você conseguir se cadastrar junto ao CRES. Exatamente, né? É uma forma então, o corretor se torna assim, refém da falta do próprio conhecimento, né? E da oportunidade que ele não recebeu de ser treinado. Porque hoje muitas imobiliárias não investem em educação e treinamento aos corretores, né? Então, o corretor, ele entra na área e é jogado à Praça dos Leões, né? Exatamente. E, com certeza, vamos supor, eu acho que nós temos mais de 40 mil corretores, né? E quem está vingando na profissão, uns 5 mil, que seria 10%. Sim, perfeito. Né? Então, essa é uma dificuldade, eu queria que você discorresse sobre isso. Isso, eu falo que é muito fácil entrar no mercado imobiliário, o difícil é ficar, né? É verdade. E, infelizmente, o curso de técnico, ele não prepara o profissional, né, para o que ele vai enfrentar. E o que eu falo muito também, quando o corretor ele entra na profissão de corretor de imóveis, muitas vezes ele esquece o que ele fez até agora. Eu sempre falo que a sua história, a sua experiência é extremamente importante na sua profissão, né? Porque você lida com gente a vida inteira. Então, você trazendo isso, e às vezes o corretor trava, né? Ele esquece disso. Então, muitas vezes, com a profissão dele, se ele se preparar tecnicamente, eu falo que o processo vem antes da venda. E muitas vezes a pessoa vem com aquela ânsia de vender, então quando ele chega ali, o cliente, eu quero fazer a captação do imóvel. Tá, o que eu tenho que fazer, né? Um dia desse eu recebi no Instagram uma mensagem de uma corretora, eu acabei de pegar a carteirinha do Cresce, tem um colega que quer vender o imóvel, o que eu faço? Então imagina, a pessoa acabou de sair do treinamento, ela não sabe o mínimo necessário que ela tem que fazer para fazer uma captação. Infelizmente, essa é a realidade. E como você falou, poucos se destacam. Por quê? Porque esses profissionais, eles entenderam que a capacitação constante, ela é
ela é primordial. Então, são os profissionais que se destacam, são aqueles profissionais que continuam estudando depois do TTI. Né? Isso é fato, que tem um posicionamento mais adequado. Então, é uma pena, né? A barreira ser tão baixa para entrar nessa carreira, mas eu acho que o profissional que entender que ele tem uma bagagem passada e buscar uma capacitação contínua, com certeza ele vai tirar de letra na profissão. Isso é verdade, viu? Porque a gente vê aí o efeito que isso causa, né? Porque você tem um material bom para se trabalhar, principalmente em Brasília, que é um mercado bem amplo, né? Exatamente. Nós temos aí mais de 20 regiões administrativas, então a gente acha que com esse conhecimento, essa capacidade de absorver conhecimento, ele vai conseguir dar mais segurança ao mercado e, consequentemente, ao cliente. Os eventos, tanto para compra como para venda, né? Sim. E o que você acha que na área imobiliária, o impacto hoje na questão do financiamento bancário, os juros bancários, né? Porque no Brasil nós temos uma situação bastante complicada, que ela vem crescendo ano após ano, né? Sim. Você tem experiência isso com mais de 13 anos, né? Isso, como correspondente e antes no mercado imobiliário. Então, você pode dar assim, um panorama geral dessa situação, Márcia, por favor. Isso, os juros, hoje, inclusive, né, nós estamos, no momento que a gente está gravando, a gente está com a Selic a 15%, né? É claro que os juros, ele tem um impacto direto no mercado imobiliário, né? A Selic, por ela ser a taxa básica, ela reflete diretamente nos financiamentos imobiliários. Agora eu costumo falar, né, quando você falou do mercado de Brasília, principalmente quando eu atuava no mercado financeiro, eu costumo falar que Brasília é diferente. Né? Nós temos uma base aqui do servidor público que acaba mantendo esse mercado aquecido, mesmo num cenário de juros altos. Então, é claro que o impacto, o que o corretor precisa entender muitas vezes, qual é o caminho? Né? Hoje a taxa de juros está a 15%, mas para onde que vai? Qual o caminho? Quais os indicadores que ele, como corretor, precisa analisar para ele conversar com o cliente? Então, é claro que hoje nós temos um financiamento mais caro, mas eu costumo falar que existe 2 perfis de cliente. O cliente que vem fazer a simulação com a gente, ele pega a renda familiar dele e com a taxa de juros atual, ele realmente não consegue pegar o valor que ele precisa para financiar. E tem aquele cliente que ele faz a simulação, cabe no bolso dele, a renda é compatível, mas ele fica inseguro porque a taxa de juros está alta. Então eu falo que o profissional precisa trabalhar esse cliente. Porque ele não quer comprar porque a taxa de juros está alta, mas ele quer comprar quando? Porque a taxa de juros ela é cíclica. Né? Então, se a gente for analisar, você sabe que está alta, daqui a pouco começa a cair, né? Já tem uma tendência aí nos próximos meses para cair. Então, o corretor ele precisa mostrar para o cliente, cabe no seu bolso agora, o valor do imóvel custa tanto agora. Se você deixar para comprar daqui um ano e meio com a taxa de juros mais baixa, você não compra mais esse imóvel com o preço de hoje. Né? E existe uma grande oportunidade para o cliente lá na frente, que é a portabilidade. Então, o profissional que sabe prestar essa consultoria para o cliente de forma adequada, o cliente vai comprar mesmo no cenário de juros altos, porque ele não vai levar essa taxa até o final. Daqui a pouco, 1 ano, 2 anos no máximo, a taxa de juros caiu, ele faz a portabilidade. E o que eu percebo também? O cliente, quando fala portabilidade, o cliente, mas que isso? Eu vou pagar de novo? Eu vou pagar todos os custos? Então, o corretor, ele precisa, não só, quando ele presta consultoria para o cliente, ele fala dessa possibilidade, ele precisa conhecer o mercado dele, entender quanto que valoriza, porque a região dele, mostrar o histórico de valorização para esse cliente e explicar os custos da portabilidade, que é um processo simples, que ele pode fazer, que o próprio correspondente pode fazer com ele depois. Quando ele mostra isso, não tem por que o cliente não comprar agora. Né? A casa dos sonhos dele, por que ele vai comprar mais caro daqui a 2 anos? Porque ele tem o caminho de ter uma taxa de juros mais baixa lá na frente também. Então, eu falo que o corretor que conhece o processo, ele ajuda o cliente. E hoje em dia, em relação à taxa de juros, só vem aquelas notícias, né? Taxa de juros subiu, taxa de juros subiu. O cliente, ele vive das notícias de jornais. Então, o cliente vê aquela notícia, ele fala, não vou comprar agora. Então, ele não entende que aquilo ali é a Selic, que o reflexo também no financiamento não é de imediato. Ele não entende o que está acontecendo, qual é a previsão para os próximos meses. Quem tem que fazer isso é o corretor. O corretor precisa ser um especialista?
Não necessariamente, mas ele precisa entender o caminho. E hoje a gente tem isso, né? Tem uma forma muito fácil de você identificar. Quando você entra no site do Banco Central, nós temos hoje o relatório Focus, eu mesmo divulgo todas as segundas, o Banco Central divulga todas as segundas, onde tem ali todos os indicadores e mostra para que caminho que está indo a inflação, qual o caminho que está indo a Selic. Então você consegue falar, consultando uma fonte segura, a previsão da taxa de juros para 2025 é tanto, para 2026 é tanto. Então, existe uma probabilidade de queda nos próximos meses. Isso é fato. Pode mudar? Pode, né? Tudo pode mudar. Mas quando você trabalha com uma fonte segura, você consegue orientar o cliente e fechar o negócio. Então, você consegue vender em qualquer cenário, mesmo no cenário de juros altos. Tá. Aproveitando a oportunidade, Márcia, um tema que as pessoas muitas das vezes não entendem é a Selic. Sabemos que a Selic é a taxa básica de juros. Uhum. Você pode dar os indicativos da formação da Selic? Sim, a Selic, na verdade, ou seja, quem divulga, né? Qual é a origem? É o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. A Selic, ela surgiu antigamente, a referência era TR, lá em 96. Né? Então, a Selic ela é a taxa de juros que o governo utiliza como referência no mercado. Inclusive, ele paga por isso também. Isso, né? Exatamente. Então, eu falo que é o custo, né? É o custo do dinheiro. É o custo do dinheiro. Então, como que funciona? O que muitas vezes o cliente não entende é que a Selic, ela é a taxa básica, ela vai refletir não só nos financiamentos, mas também nos investimentos. Então, por que é difícil, às vezes, o corretor vender também ou fazer o cliente tirar do banco? Como que eu faço um investidor tirar o dinheiro do banco, né? Então, é exatamente trabalhando. Porque eu sempre costumo falar que o investidor, porque eu trabalhei com investidor durante muitos anos, ele procura oportunidade, ele gosta de comprar no cenário de juros altos. Por quê? Porque tem mais oportunidade, tem mais abertura para negociação. Né? Então, o que o corretor ele precisa entender que é uma base, que a Selic ela é a base que o governo utiliza e que isso não vai atrapalhar o negócio dele se ele conseguir orientar o cliente de forma adequada. Eu trabalhei, gente, com investidores e o cenário de juros altos, eu tinha muitos clientes que resgatavam o dinheiro do banco para comprar nesse cenário, porque o vendedor ele está mais aberto a negociar nesse momento. Né? É mais fácil ele achar a tal das galinhas mortas, né? Então, a Selic, ou seja, é a base que o governo tem ali de referência. Então, antigamente, ele utilizava a TR, depois passou para a Selic, e a TR hoje ela ficou praticamente mais para reajustar os financiamentos imobiliários, né? Então, é uma taxa de referência e ela é necessária, né? Eu até costumo falar que a Selic em si, na verdade, é um sistema que foi criado para dar segurança na custódia dos títulos públicos, lá atrás. E como ela ficou como referência, porque se você pega, né, essa sigla aí, não tem nada a ver. Então, ela ficou a taxa básica do mercado, mas é um processo, é um sistema que o governo criou para passar segurança na custódia dos títulos públicos. Basicamente é isso. Isso faz diferença para o corretor? Não, faz diferença nenhuma. Mas é importante ele entender como que funciona esse processo, né? E tem um detalhe. A pessoa tem de saber que os empresários, os investidores, eles vão ao mercado também, né? Justamente para ver essas possibilidades que você falou, as oportunidades, para poder também ter um melhor produto a ser apresentado no mercado. Sim, né? Com certeza. E a gente sabe que muitas das vezes as ofertas elas não aparecem fácil. Vamos supor, um incorporador, uma construtora para investir, ela procura isso, né? Sim. Em todos os casos. A questão mais do juros, você tem mais uma observação aí para a gente... Não, o que é importante também? O cliente que tem o dinheiro no banco, ele também pega financiamento. Ontem mesmo eu tive acesso a um cliente que falou, estou comprando um imóvel, eu não quero descapitalizar. Eu quero financiar. E às vezes o profissional, o corretor, ele fala assim, os juros aumentou, então acabou. Eu não vou vender, o mercado tá ruim. Não é isso, existe oportunidade, gente. Né? É em todos os cenários. Por que tem corretor que está vendendo nesse momento? E por que tem corretor que não vende? Com certeza, o corretor que vende é o corretor que eu falo que ele não está nem aí, entre aspas, para os juros. Porque ele sabe conversar com o cliente, ele sabe fazer negócio, ele entende a cabeça do cliente, ele procura o cliente que compra no cenário de juros altos. Então, muitos clientes que têm investimento, que procuram a gente para, inclusive, analisar a carteira dele, porque hoje, com a Selic nesse patamar, ele tem uma rentabilidade interessante no investimento dele, mesmo no investimento mais conservador. Sim. Então, ele compra agora, ainda paga a prestação do financiamento, ainda sobra um dinheirinho para ele. Quando inverter o jogo, ele começar a ter uma rentabilidade menor lá,
ele amortiza ou quita o financiamento. Então, o corretor que entende esse fluxo, entende a cabeça do cliente, ele vai vender em qualquer cenário. Mas aproveitando, você tem alguma coisa para falar sobre fundos imobiliários? Já eu sei que já do mercado financeiro também. Como é que funciona isso? O fundo imobiliário, ele é mais voltado para o investidor, né? Então, o fundo imobiliário, quando foi criado lá atrás, no passado, o fundo ele tem papéis de empresas que alugam, né? Então, ele existe um risco, existe, porque tem a volatilidade do mercado, mas é voltado mais para o investidor. Então, é aquele investidor que fala assim, eu quero investir no mercado imobiliário, mas eu não quero comprar o imóvel. Quando ele aplica em um fundo, ele está comprando o risco ali amplo, né? Não é um imóvel só. Então, ele compra um imóvel, alugou, ele está correndo o risco de não alugar aquele imóvel próprio. Quando ele compra um fundo de imóveis, como o próprio nome fala, fundo, ele está comprando ali várias empresas, vários negócios imobiliários que estão naquele fundo que tem volatilidade, né? Por isso que a gente chama de médio prazo. Mas é uma opção de você investir no mercado imobiliário sem comprar necessariamente um imóvel. É interessante para o investidor? Sim. Para o corretor, para o mercado imobiliário, vai fazer muita diferença? Não. Porque o que o corretor quer vender é o imóvel. É o imóvel em si, né? Mas é uma opção de investimento. É uma opção de investimento justamente para quem busca diversificar, além que ele vai para o mercado virtual, ele vai para o mercado real, sim, né? Sim, perfeito. Entendi. Mas o cliente, eu posso afirmar com certeza absoluta, os clientes, o brasileiro de modo geral, ele é mais conservador. Então, o cliente, aquele investidor antigo, raiz, sim, que eu falo, é mais investidor. Ele vai pegar ali 20%, 30% do dinheiro dele e vai investir em imóvel. Eu tinha clientes que entrava o dinheiro, ele podia estar o mercado favorável para ele deixar o dinheiro no banco, ele quer a parte dele investida em imóveis. O corretor tem que achar esse cliente. Esse cliente está aí. É um terço do patrimônio dele, né? Exatamente. Geralmente é até mais, é o mínimo, né? Às vezes até né? mais. O mais conservador, eu tinha clientes que tinham em torno de 50% até 60% em imóveis, mas em torno de 30%, 40% mesmo. Mas o cliente faz questão, independente do cenário, o meu patrimônio está diversificado, parte em imóveis. É verdade. Aproveitando esse assunto, já usando seu conhecimento da MGK, mentoria, sobre o treinamento do corretor nessa área. Como é que se dá isso na parte de financiamentos imobiliários? Então, o que o corretor precisa entender, né, na questão de financiamento? Quando eu criei o meu treinamento voltado para o corretor, principalmente o corretor que está iniciando, ou aquele corretor que está há muito tempo no mercado, não tem resultado, ou tem muita insegurança. Porque tem aquele corretor que eu falo que é o corretor safo, né? Ele pode não saber nada, mas ele vai atrás, e é isso mesmo. Né? Nunca, gente, eu também não sei. Não existe mágica, né, Márcia? Eu também não sei quantas e quantas vezes o cliente ou o corretor me faz uma pergunta e fala, deixa eu validar essa informação para você, porque são muitas informações. Às vezes, financiamento imobiliário também, todo dia muda uma coisa, não tem como a gente saber tudo. Agora, aquele corretor safo que fala, vou checar para você e vai atrás, dá cambalhota e volta com a resposta, é esse corretor que faz a diferença. Então, quando eu direcionei o mercado, o treinamento de financiamento imobiliário, o que eu percebi no nosso dia a dia como correspondente o processo chega por meio do corretor que fez a negociação e esse processo para, ou às vezes até inviabiliza por uma falha que o corretor poderia ter evitado lá atrás. Na análise da documentação e muitas vezes na captação. Eu sempre, quando eu faço um post, eu falo alguma coisa que o cliente precisa analisar a documentação na captação, tem corretor que quase me bate. Se eu fizer isso, eu não vou captar nunca, não existe isso, o cliente não paga. Então, é que eu falo, o corretor, como que você vai pegar um imóvel, colocar para vender, tirar foto, fazer anúncio, fazer visita e na hora de fazer o negócio que você vai ver se tem problema ou não? Então, não faz sentido, né? Trabalhar com a prevenção. Então, os meus treinamentos nasceram quando eu identifiquei que existe a possibilidade do corretor fazer com que uma negociação imobiliária seja muito mais fluida, muito mais segura, entendendo o processo. Né, entendendo o processo e trabalhando com prevenção. Então, eu acredito que o corretor, além, claro, dele treinar as habilidades de comunicação, técnicas de vendas, é muito importante ele entender quais são os riscos de uma negociação e como que ele elimina esse risco lá na ponta, desde quando ele faz a captação, quando ele faz com o computador, com o vendedor. E é claro que eu sempre falo que ele não tem que eliminar o advogado, né? Ele precisa analisar e entender o momento que ele vai incluir um advogado em uma negociação imobiliária. Então, o corretor que entende todo esse processo, ele voa. Com certeza. Mas aproveitando também, agora, você discorre, por favor, sobre a oferta que o corretor pode dar para o cliente. Ou oferecer
o financiamento imobiliário ou uma carta de crédito contemplada, né? Isso. Quando o cliente, hoje a gente sabe que em torno de 60% aproximadamente das vendas dos imóveis são feitas por meio de financiamento. Certo. Então é que eu falo, é impossível, impraticável um corretor de imóveis dominar a profissão dele se ele não entender financiamento imobiliário. Certo. Ele não precisa, se ele não quiser, ser especialista. Mas ele precisa entender as etapas. Então, quando o cliente chega, né, ele vai falar, eu quero comprar um imóvel, eu vou precisar de financiamento, ou eu tenho uma carta de consórcio contemplada, ou eu vou comprar uma carta de consórcio. Então, geralmente, o cliente ele já sinaliza. E se ele não sinalizar, cabe ao corretor identificar. Né? Você vai comprar à vista? Né, você vai financiar, né, você tem a carta de consórcio. E eu falo que quando o cliente fala que vai comprar com carta de consórcio, principalmente que está contemplada, eu falo para o corretor redobrar a atenção. É porque o processo de consórcio, ele é muito parecido com o financiamento, o fluxo é o mesmo, aprova o crédito, faz a avaliação do imóvel, o fluxo é o mesmo. O que acontece muitas vezes é que o cliente comprou essa carta, ele já vai procurar o imóvel dele, faz a proposta, assina o contrato de compra e venda e depois, o corretor não certifica se está viável, que é o quê? Quando o cliente compra essa carta contemplada ou ele é contemplado, geralmente a administradora precisa fazer a transferência quando ele compra, e isso pode demorar, precisa validar a renda. O cliente acha ou o corretor, que a carta de consórcio, o cliente não precisa comprovar a renda, precisa sim, porque o crédito será liberado para esse cliente. Então, existe todo esse processo, todo esse fluxo, e o corretor, ele precisa entender em que momento que está. Você comprou a carta, já está no seu nome, já foi transferido, já validou a sua renda, já está aprovado, entender em qual etapa que está para fazer um contrato seguro, né, com prazo seguro, mostrar para o vendedor também esse prazo. Eu já tive vendedores que nunca tinham feito uma operação de financiamento, que achavam que o financiamento acreditava na hora. Então, imagina, por incrível que pareça, tudo tem que ser dito, né, tudo tem que ser muito transparente, então ele tem que alinhar com o comprador. Eu falo que é um checklist, ó, sua carta está ok, sua renda já está ok, beleza, então vou colocar um prazo aqui adequado. E entender que é um fluxo tão demorado como o financiamento, ou às vezes até maior, até um prazo mais longo, né? Então, é um cuidado que o corretor precisa estar, ele precisa ter um conhecimento mínimo, senão ele não vai conseguir nem conversar com o cliente. Ah, tá bom. Então, o papel da MGK, ela é muito importante, né? Que você está desenvolvendo. Você está há 13 anos, né? Eu estou 13 anos na Credit como correspondente bancária. E a MGK, ela está há 3 anos. Há 3 anos. Há 3 anos. E o que eu trouxe para a MGK? Minha experiência lá do mercado financeiro e esse dia a dia voltado para o cliente, né? Então, eu trabalho a parte do processo da negociação imobiliária, que é a documentação em si, a parte de atendimento também, voltado, eu sempre falo, as pessoas falam muito do atendimento, de encantamento, humanizado, mas às vezes a pessoa fala, todo mundo fala isso, né? Então é trazer aquele atendimento que é você estar presente, mas principalmente de solução de problemas. Eu falo que o corretor, ele é um resolvedor de problemas, ponto. Você tem que resolver o problema do cliente. Então, o seu atendimento é o quê? Fazer o básico bem feito. Muitas vezes as pessoas não fazem, que é acompanhar, fazer um follow-up, dar um retorno para o cliente, né? Hoje eu posso falar isso também como corretora, como que funciona, principalmente os corretores que trabalham em redes, né? Aqui em Brasília nós temos 3 grandes redes, você recebe um lead. Né, um cliente ali já está trabalhando esse cliente. Aí depois no dia seguinte você recebe mais 2. Esse aqui, se for um cliente que está iniciando a compra, tem corretor que já larga esse aqui, já vai para o outro que é mais quente e assim por diante. Não tem esse acompanhamento. Quando você conversa com os corretores que vendem todos os meses, são exatamente os corretores que conseguem ter um controle de follow-up. Eu atendi esse cliente agora, ele vai comprar daqui 1 ano, mas eu vou acompanhando esse cliente. Eu atendi um cliente agora, ele vai comprar agora, ótimo, eu vou focar nele agora, mas não abandona o outro, né? Então eu trago muito essa questão do atendimento também dentro dos treinamentos, né? Posicionamento, que eu acho que faz parte no atendimento, posicionamento e, claro, financiamento imobiliário, mostrando isso, como você, como corretor, atende o seu cliente de uma forma adequada, quando ele fala que quer fazer com financiamento, como você direciona. E eu falo para o corretor de imóveis que ele precisa ter os parceiros de estimação dele, né? E um deles é o correspondente bancário. Porque o correspondente bancário, ele vai resolver a sua vida. Principalmente se você está começando ou não quer especializar, você entende as etapas. Primeira coisa,
não fez a simulação, então vou te indicar agora, meu correspondente é esse, trabalha com todos os bancos, vai te ajudar. Então, o corretor precisa ter um correspondente parceiro, porque isso vai facilitar a vida dele. Mas aproveitando aí, você falou num assunto interessante, a necessidade do corretor se posicionar no mercado. Um tempo atrás entrevistamos o Ed Carlos, do portal DF Imóveis, né? Uhum. E ele falou justamente isso. Mas com aquele foco do posicionamento no uso das redes sociais, Sim. né? E como é que você coloca isso na sua mentoria a respeito do uso das redes sociais, o máximo? Você falou, inclusive, das leads, né? Que Sim. são enviadas. O que você queria nos falar a respeito? Não, sim. Ou seja, a rede social hoje ela é essencial, né? Não é só para o corretor. Qualquer profissão hoje, se você não tiver na internet, você não existe. Isso. E muitas vezes, eu falo que a rede social é um trabalho árduo. Uhum. Você ter a disciplina, eu falo isso por mim também, você ter uma disciplina, de você todo dia ter um conteúdo. Mas o corretor de imóveis, quando a gente fala de posicionamento, antes até dele chegar nas redes sociais, porque muitas vezes ele chega ali na rede social e fala, eu sou corretor, mas você entra na rede, não tem nada. Tá, ele é corretor o quê? Ele é especialista em que área? Qual área que ele atua? Né? O que ele faz? Então, assim, é a essência. É claro que é natural, quando o corretor começa a se posicionar nas redes sociais, ele ter uma referência. Poxa, eu não sei nem por onde começar, vou fazer igual aquele ali que tá dando certo. Tá tudo bem, não tem nada de errado. Eu falo que tem que começar, depois você melhora, né? Precisa começar. Mas o primeiro passo do posicionamento é você escolher o que você quer fazer. Ó, eu vou trabalhar o bairro X, porque eu morei lá, ou porque meu escritório é lá, eu gosto. Primeira coisa é você se posicionar. Quando você se posiciona, você tem que falar não para algumas coisas, isso dói. Né? Então, assim, eu tô posicionando no bairro X, eu vou trabalhar com imóvel de médio alto padrão. Quando chegar o outro, mas eu tô precisando vender, como que eu vou fazer? Né? Eu falo que hoje existe parcerias. Às vezes, surgiu uma captação no bairro que você não atua com seu parceiro. Você tem um parceiro, né, um colega que trabalha naquela região. Então, o posicionamento primeiro é isso. Qual o nicho que você vai atuar? Né? Qual a região? Você quer trabalhar só médio padrão ou alto padrão? Vou trabalhar só com Minha Casa Minha Vida. Então, entender isso. O que está dentro da sua essência? E esse posicionamento, muitas vezes, começa você entender onde você está inserido, né? Qual bairro você trabalha, qual bairro você mora, quais são os seus contatos do dia a dia, porque as principais vendas acontecem com os contatos. Né, o posicionamento é todo dia, você está falando todos os dias que você é corretor de imóveis, né? Eu costumo falar que até o cachorro da rua tem que saber que você é corretor de imóveis, né? Eu brinco muito, né, de uma captação que meu marido fez, que ele foi na oficina, levar o carro e ele, na hora, para recepcionista, sou corretor de imóveis, fica sabendo de alguém que quer lugar, fazer, eu tenho um cara que quer vender uma casa lá no Guará, captou uma casa de R$900 mil. Então, assim, as pessoas ficam com medo, você tem que falar pra todo mundo, você vai na padaria todo dia, as pessoas sabem que você é corretor, sua médica sabe, seu dentista sabe. Então, assim, o posicionamento, ele tá muito mais voltado para si. E depois, as redes sociais, ela vai potencializar o que você já faz no offline. Então, primeiro você tem que ter uma base, né, no offline, você tem que identificar o que você vai fazer, depois que você só leva isso para as redes sociais. Fica muito mais fácil quando você faz dessa forma do que você já abrir o Instagram sem nem saber o que você vai fazer, né? Então, aí fica mais fácil direcionar e não desistir. Porque é muito mais fácil desistir. As redes sociais, elas são desafiadoras, não é da noite para o dia, não é buscar atrás do, que eu falo, do vídeo viral, né? Eu mesmo, eu não busco viral, porque quando você viraliza, às vezes você traz um público que não é seu. Então, é uma disciplina mesmo. É verdade. E agora, sobre as novas tecnologias, vamos falar sobre a inteligência artificial. Então, o corretor já é um tema novo para ele, né? O que isso pode ajudar para ele de novas tecnologias? O que pode alavancar para ele a formação dele? E também você como mentora. Como você vê isso? Como que eu uso, como que eu faço, né? Então, a inteligência artificial, ela caiu assim como uma bomba na cabeça de todo mundo e eu acho que não tem mais volta. Isso não tem mais volta. Certo. Todo dia é uma inteligência artificial nova. É claro que o ChatGPT foi a que popularizou, né? Que as pessoas mais usam. Como que eu acredito, principalmente no mercado imobiliário? Eu vou falar, por exemplo, como que inclusive, o projeto meu com meu marido, hoje é um projeto que a gente atua só nós dois. Nós não pretendemos trabalhar com equipe, mas a gente vai fazer isso com toda uma tecnologia por trás. E uma delas, por exemplo, é um agente de IA. Né? Hoje as pessoas acham que é muito difícil você ter um agente de IA. Não é uma coisa robótica, né? Igual aquelas mensagens. Hoje você consegue treinar um agente,
né, no próprio chat GPT, um agente, claro que é pago, né, no agente você treina ele com a sua essência, ele vai atender da mesma forma. Então, hoje, os profissionais e as imobiliárias que não estão olhando para a inteligência artificial, elas já estão ficando para trás. Né? Então, a inteligência artificial, hoje, por exemplo, eu tenho 2 frentes que eu trabalho, que é um agente de IA voltado para ajudar, né, principalmente eu, meu esposo, ele agenda a visita, você só vai para a visita. Né? A mesma coisa. E outro também, por exemplo, um agente de IA que eu posso passar para você, que é corretor de imóveis, com todas as informações que eu tenho de correspondente bancário. Então, você pega, eu passo um link para você, por exemplo, né? Você compra lá uma assinatura e você, em vez de ligar para o correspondente, você entra ali naquela agente de IA, você vai ter todo o meu conhecimento na palma da sua mão. Então, isso é um trabalho que eu já estou fazendo e que o mercado imobiliário pode muito trabalhar, principalmente com os agentes interligados aos CRMs, interligados às redes sociais. E isso não é caro. Né, isso é acessível para você fazer isso. Então, eu acho que principalmente os corretores autônomos, né, que é o caso meu e do meu esposo que a gente vai fazer, você consegue ter toda essa tecnologia por trás e, às vezes, ter um resultado até maior do que imobiliários que tem um custo alto aí de administração, de administração. Então, né? a tecnologia, eu acho que vai ajudar nesse sentido. E, olhem, quem não está olhando, olhe para a questão de inteligência artificial, que não tem mais como viver sem. Verdade. Basta, na sua visão de profissional, como que você vê o futuro do corretor de imóveis? Porque muitos dizem que essas novas tecnologias podem eliminar o corretor, mas isso eu acho uma falácia, né? Porque para quem não conhece, sabe que o profissional, o contato humano, ele é insuperável, né? Exatamente. Para mim, não tem a menor possibilidade de uma inteligência artificial substituir o profissional. Não tem. O que vai acontecer? O profissional ruim, né? Que a gente fala, aquele profissional que é esse profissional que fica incomodado, porque hoje até para você fazer uma pergunta para a inteligência artificial, você tem que ter conhecimento. Né? Então, quem vai potencializar os resultados da inteligência artificial é exatamente quem está capacitado para fazer isso. Quem não tem capacidade ou não tem conhecimento, vai fazer uma pergunta genérica e vai ter ali uma resposta genérica. Então, você consegue absorver o máximo da inteligência artificial quando você tem um conhecimento, quando você já está capacitado. Então, como eu falei, hoje os profissionais vão usar a inteligência artificial para potencializar os resultados que ela já tem. Não tem como substituir. Então, mesmo que eu utilize lá um agente de IA para agendar uma visita para mim, eu que vou estar falando com o cliente. Né? Então, não vai substituir, o cliente não vai conversar com o robô, ele pode inicialmente ali, a parte técnica, né, agendar uma visita, tirar dúvidas de um imóvel, e isso o agente de IA vai fazer com maestria, né, pegando as informações, inclusive informações de mercado. Mas na hora da venda, sentar na mesa, o que vale vai ser a pessoa ali que sabe negociar. Então, o profissional precisa continuar se capacitando e inserir a inteligência dentro da sua vida, dentro da sua rotina. Tá. Mas a MGK, ela tem feito consultorias externas para outras empresas ou ela é só internamente no seu termo? Isso. Hoje eu trabalho com foco nos cursos online e eu faço consultoria presencial também. Sim, nós já fizemos algumas consultorias voltadas principalmente para as empresas que querem implantar o correspondente bancário, né, e dou treinamento físico também nas imobiliárias e tem essa questão do online para o corretor que quer comprar e crescer, mas hoje ela nasceu porque eu já fazia esses treinamentos no offline. Eu já tinha os treinamentos para os corretores, já tinha os treinamentos para as imobiliárias e eu só levei isso, potencializou para o online. É aquilo que eu falo, você vai para as redes sociais, você vai geralmente para o online potencializar o que você já faz no offline. É muito difícil você começar do online. Geralmente, você já tem uma base e leva. Então, eu faço, sim, as mentorias, tanto presenciais, muito voltado para empresas, e tem os cursos individuais também voltados, online, né? E seria mais no foco de processos e financiamento, essas coisas? Eu tenho uma formação completa, que é o método corretagem infinita, que ele tem um foco em 4 pilares, que é a documentação imobiliária, posicionamento, atendimento e financiamento imobiliário. Eu tenho Descomplicando Documentação Imobiliária, que o foco é só nesse processo da documentação, desde da captação até o pós-venda. Eu tenho também um treinamento voltado para redes sociais, que hoje quem tem acesso só os meus alunos, eu ainda nem disponibilizei isso para o mercado. Tenho voltado também só para a Selic, que hoje também eu ainda não disponibilizei, tá só para os alunos. E agora tem as imersões. De tempos em tempos eu faço as imersões, que é um sábado todo comigo, com um custo super acessível.
falando exatamente do processo de documentação. A próxima, inclusive, vai ser 6 de setembro agora. Ah, que bom, Márcia. Isso é muito bom. Uhum. Eu acho que o mercado de Brasília carecia dessa atividade, né? Tão importante, porque a gente vê os corretores aí jogados ao léu, né? Eu acho que é um mercado muito carente, né? É verdade. E poucas empresas fazem esse investimento, né? Essa necessidade da qualificação do profissional, né? Sim, isso é verdade. E o que você tem para nos falar mais aí sobre a mentoria, sobre seus processos, seus projetos futuros, quais são, né? Isso, hoje o meu foco praticamente, ele está muito centrado ali na Comprei Crédito, que quem conduz toda essa parte operacional é a minha sócia, a Thaís. Os projetos dos treinamentos, eu pretendo potencializar, naturalmente, trazendo mais foco, sempre voltado para essa questão do processo. Quando a gente vai no mercado, tem muitos treinamentos voltados para vendas, né? Aprenda como ganhar 15 mil por mês, 10 mil por mês, 50 mil por mês. Eu peguei, quando eu fui fazer esse treinamento, eu olhei no mercado e falei, falta o processo. Né? A pessoa quer vender, tá, mas como que eu chego na venda? Né? Eu preciso entender e trazer segurança. E o que eu sinto do mercado? Eu sinto que o mercado ele está cada vez mais maduro. Né? Antigamente as pessoas tinham vergonha de falar que é corretor de imóveis, né? Eu acho que isso está mudando. Então o mercado está ficando mais maduro, o profissional está sendo mais valorizado, porém as pessoas que chegam ainda não estão capacitadas. Então eu acho que sim, quando eu criei essa questão de treinamento, e tem muitos outros treinamentos bons aí no mercado, exatamente para que esse profissional ele saia do TTI, ele consegue... Ele precisa montar ali o planejamento de capacitação dele. Eu falo sempre assim, eu tenho que fazer tudo isso? Não, você tirou o TTI, o que você tem que fazer agora? Qual que é a sua dor, né? Então, eu entrei exatamente nesse buraco. Então, eu preciso saber quais as certidões que eu tiro, eu preciso conseguir analisar, eu preciso saber o que eu tenho que fazer numa captação, eu preciso entender quando aparecer uma pendência aqui, como que eu oriento o cliente. Então, eu peguei essa parte. O corretor que domina isso, eu tenho dificuldade de comunicação, faz um curso de oratória. Então, ele vai criando ali um planejamento de capacitação dele para a vida toda, nunca para. Eu sempre costumo falar que no início de cada ano, eu sempre faço ali esse ano, o que eu vou agregar no meu conhecimento, né? Então, eu faço meu planejamento ali de capacitação, eu compro também muito a mentoria, né? Eu falo que as pessoas, como diz aquele velho ditado, para você sentar para ensinar, você tem que, para você ensinar, você tem que sentar para aprender, né? Então, o estudo, ele é contínuo. Então, os meus projetos estão voltados nesse sentido e agora eu vou atuar muito forte com meu esposo nesse braço nosso de corretor de imóveis, mais centralizado na parte central de Brasília. O nosso escritório hoje fica no Sudoeste, então a gente vai focar muito ali o Sudoeste. Então, o nosso escritório era ali durante 8 anos, eu gosto muito daquele bairro, e na parte central de Brasília. Então, a gente vai estar muito, e vai vir muita coisa de tecnologia também voltada aí, nesse sentido por trás, com agentes de IA, na parte de treinamento também para os alunos e para o mercado em si. Que bom. Márcia, seu conhecimento é muito nobre, muito, muito precioso, né? Agora eu queria que você falasse ali para sua Câmara, a Câmara da Verdade, uma palavra de encorajamento, de incentivo, né? E de esperança aos corretores, né? Principalmente aqueles que já estão há bastante tempo e aqueles que estão entrando no mercado. Por favor. Bom, o que eu falo, né? Que eu posso falar para vocês não desista. Por quê? Vai dar vontade de chorar todo dia. Eu recebo ali de aluno falando, eu vou desistir, eu não consigo. Não desista. Porque quem chegou lá é quem não desistiu. Né? Então, siga em frente. Não é fácil. Não é fácil você ganhar dinheiro sem trabalhar, sem investir na sua carreira. Se capacite. Estude todos os dias. Fique do lado dos melhores, né? Tenha as referências, que não tem erro, você vai ter sucesso. Márcia, não existe mágica no mercado, né? Não existe, trabalhar, estudar e trabalhar. É isso aí. Márcia, muito obrigado aí pelo seu tempo aí, que a gente escorreu assim maravilhosamente, porque o seu conhecimento é vasto, a sua comunicação é excelente, né? A gente agradece muito o tempo que você dispensou com a gente, né? E que Deus possa abençoar ricamente o seu trabalho. Tá Muito bom? obrigada, amém, Paulo. E Muito parabéns, viu, pelo seu trabalho também, de trazer conteúdo para esse mercado tão carente.
eu falo que quem serve, quem decide servir ao mercado imobiliário, tem que ser valorizado. Então, parabéns e sucesso para você. É verdade. Fale também sobre seus contatos aí das empresas, da mentoria, do Comprei. Isso, o meu Instagram, que é @marciacum_, Comprei Crédito, que é do correspondente, e dentro do meu Instagram você encontra todos os meus acessos aos meus treinamentos. Convido você a participar da imersão 6/9 agora, também tem um link. E se você não tem correspondente bancário, Comprei Crédito está à sua disposição. Não só eu, junto com a minha sócia, Thaís, que vai te atender muito bem lá. Nosso escritório fica no Sudoeste, bem ali em cima do prédio do Biscoito Mineiro. Vai lá tomar um café com a gente. Muito obrigado, Márcia, pelo seu tempo e por tudo que você nos mostrou hoje, que com certeza vai ajudar muito os profissionais e o mercado. Muito obrigado. Porque o nosso lema, Márcia, é entender o mercado é o nosso diferencial. Perfeito. Então é isso aí que a gente quer. Muito obrigado. Obrigada, Paulo.